vamos falar um pouquinho sobre correlação e causalidade, tá? Isso é uma dos principais equívocos que a gente vê na pesquisa clínica, são as pessoas estabelecerem relações de causalidade, quando na verdade isso não é possível. Prever é uma coisa extremamente difícil, especialmente prever sobre o futuro. Isso é uma frase clássica do Bohr, então nós vamos tentar discutir um pouco mais esses aspectos. Entender o passado é uma forma de entender o futuro, né? Esse é um cartaz do Leônidas, é um cartaz meio racista, meio estranho, mas de qualquer forma ele traduz um momento que a gente viveu há aproximadamente mais de 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos no Brasil, e 120 anos depois, por causa das pessoas não entenderem com clareza as causalidades e não fazer associações corretas, vemos um processo semelhante, muito mal interpretado. Causalidade, o primeiro cara que definiu causalidade foi o Mill. E o Mill estabeleceu que para uma coisa, para um evento ser causa de outro, precisava ter pelo menos três propriedades. Tinha que haver uma correlação entre as duas coisas tinham que ocorrer de alguma maneira associada, tinha que haver uma precedência temporal, né, porque uma coisa não pode ser causa de ocorrer depois, e teria que haver um controle sobre as terceiras variáveis. Já nessa época, o Stuart Mill, ele já imaginava a questão dos confundidores, né? Os confundidores são números confundidores associados como causa. O exemplo clássico são os confundidores que associam o café com câncer de pâncreas, né? Existem dezenas de confundidores, esse é um bem estabelecido. Koch, o que descobriu os micróbios, ele estabeleceu 4 postulados, né, para estabelecer uma relação entre um micro-organismo e uma doença. Isso vale para as doenças infecciosas, mas, de maneira geral, tem princípios que valem para todas as coisas. Para estabelecer que um micro-organismo fosse causa de uma doença, ou seja, um agente fosse causador de um agravo, o micro-organismo devia sempre ser encontrado com a doença, o germe deveria ser possível de ser isolado em cultura, o germe devia estar distribuído de acordo com as lesões. Esse é um conceito mais antigo. A gente percebe que o germe pode estar no lugar, mas pode ter uma reação inflamatória à distância, mas, de maneira geral, o germe deve ser encontrado no aparelho, no sistema afetado. O germe, após o cultivo, deve ser capaz de produzir a doença em experimentos com animais. Isso é bem interessante, mas nós sabemos que alguns germes são extremamente patogênicos nos humanos e pouco patogênicos em outros animais. O SARS-CoV-2 é exemplo claro disso. Ele é bem patogênico em humanos e pouco patogênico nos animais. Ele pode estar associado com o Covid-19 mesmo, porque ele está sempre encontrado com a doença, ou quase sempre encontrado, pode ser isolado, está distribuído de acordo com as lesões, mas não exclusivamente de acordo com as lesões, né, porque pode estar doença à distância, outros órgãos são afetados, além do trato respiratório, e o germe pode ser cultivado. Mas quem definiu as relações de causalidade são o Mr. Sir Augustine Bradford Hill. Ele talvez seja o pai da epidemiologia moderna. Eu acho que tem duas pessoas que foram extremamente importantes na epidemiologia. O John Snow, não é o John Snow do Game of Thrones, não, o John Snow, um epidemiologista londrino, que associou a epidemia do cólera em Londres com um poço de água contaminado, né? E a partir de uma análise espaço temporal dos eventos, ele estabeleceu onde era a fonte original do cólera. E o Bradford Hill estabeleceu que para uma coisa ser causa da outra, precisava ter essas associações aí de força, que quanto mais forte fosse o efeito estudado, maior possível que era a associação, então maior a possibilidade de ser um agente causal. Às vezes a gente parte desse pressuposto de uma extrema força da associação para concluir que uma coisa é causa da outra. Isso vale quase como regra, mas sozinho não basta. A consistência é que uma coisa pode ser repetida em achados diferentes, em populações diferentes, tem um resultado semelhante, ou seja, tem uma validade externa, o que se chama de causa. A especificidade, né, se a presença da causa é necessária para o aparecimento do efeito, esse item normalmente não é obrigatório, porque muitas das doenças são multifatoriais. Mas é sempre importante que tenha alguma especificidade. A temporalidade, o Bradford Hill invoca esse princípio também. O gradiente biológico, teoricamente, quanto maior o agente, maior a exposição, teoricamente, maior o efeito, maior a chance de ter a doença. Esse gradiente biológico é uma verdade absoluta. Ele é bem percebido
nas lesões causadas pela radioterapia, né? E no momento de Covid-19, a gente vê muito falar sobre a superexposição ao vírus como uma causa de gravidade da doença. Plausibilidade é uma razão pelo tipo das evidências que a gente tem, a gente chama de uma coisa plausível, não plausível, né? A gente sabe que agentes bacterianos virais são possíveis de causar doenças, então a gente sempre admite a origem das doenças como causas virais, bacterianas, por exemplo. Tem que haver uma coerência. A coisa não pode surgir de novo, não pode ser essa história de ficar reesquentando coisa, reesquentando evidência, explicações que foram muito, muito úteis no passado, tiveram muita coerência no passado, não tem nenhuma coerência hoje, né? Por muito tempo as doenças, havia uma certa coerência que as doenças vinham de miasmas, de alterações climáticas, do pisar no chão frio. A avó de vocês fala, menino, calça um chinelo para não ficar doente. Já tem muito pouca coerência hoje, talvez no passado tivesse alguma coerência pela falta até de conhecimento. É desejável que as coisas sejam baseadas em evidências experimentais e por analogia. Não existe quanto desses critérios são necessários e suficientes para a gente estabelecer uma relação de causalidade. Mas quanto mais critérios e mais fortes esses critérios, mais presentes, mais intensas essas possibilidades, maior a chance de causalidade. Essa é uma piadinha, né? Essa moça entendeu que ele não foi bem no exame de lógica porque ele era de peixe e o professor era de leão. Essas associações são sempre feitas, mas elas são muito pouco fundamentadas do ponto de vista científico. Associações com signos do zodíaco, por mais que as pessoas acreditem nisso, elas carecem da fundamentação sobre a coerência da ciência atual. A gente entende que uma coisa é fator de risco quando uma exposição, um atributo, um comportamento é presente recentemente, pelo menos, aumenta a probabilidade de uma condição específica ocorrer num grupo de sujeitos. Os fatores de risco não são nem necessários nem suficientes para a ocorrência de doença, tá? Lembrar para vocês que fator de risco, coisa que aumenta a chance da doença. Necessariamente eles não são suficientes para ter a doença. Então, o fator de risco para o Covid, uma coisa sabida, é a exposição em ambientes com doentes infectados. Mas não é necessário nem suficiente para ter doença, né? Tem gente que vai lá e não tem a doença por motivos outros. Então, o fator de risco são fatores, um atributo, um comportamento, uma própria exposição que aumenta a chance de uma pessoa ou de um grupo de sujeitos apresentarem uma doença. Esse é um estudo, uma associação bem legal que associa o número de laureados por prêmio Nobel, com prêmio Nobel por 10 milhões da população, com o consumo de chocolate. É uma associação bastante forte e essa associação aí não parece... A gente não consegue acreditar que o consumo de chocolate seja a causa do prêmio Nobel, porque não tem plausibilidade biológica, não tem muita razão, a força é boa, mas não tem uma coerência. Apesar de ser uma associação forte, a gente não pode afirmar que isso seja um fator causal. Medidas de associação e causalidade birutas está cheia, né? As pessoas adoram falar que essas crianças têm autismo, essas crianças tomaram a vacina tríplice, e logo a vacina tríplice causa autismo. Existe uma associação, uma precedência, mas faltam os outros fundamentos. As crianças com autismo têm bicho de pelúcia, logo os bonequinhos também causam autismo. Todos os gatos têm 4 pernas, o cavalo tem 4 pernas, logo o cavalo é um gato. Então, assim, associações simples, correlações, não indica causalidade e não permite conclusões. A gente está brincando, mas parte do racional, metade dos WhatsApp que vocês recebem no grupo de vocês, metade da coisa que seus amigos mal intencionados comentam sobre vocês, sobre as questões de saúde, metade do que seus amigos bem intencionados comentam sobre questões de saúde, parte de premissas desse tipo. Associações frágeis, sem plausibilidade, sem coerência, sem nenhuma força, sem nenhum histórico, sem nenhuma evidência biológica, e as pessoas começam a estabelecer causas e consequências, dar soluções, estabelecer tratamentos. Essa é uma coisa bem clara. Existe um site aí, acho que é Fatos Espúrios, associando os afogamentos da piscina com os filmes do Nicolas Cage. O consumo per capita de mussarela com doutorados em engenharia civil. É óbvio que essas correlações elas são absolutamente importantes,
Essa de baixo é uma correlação de 0,97, nós vamos ver daqui a pouco que é uma correlação de 0,97. A de cima é de 0,80 e tantos, ou seja, uma excelente correlação entre os fatos, mas o fato é que a gente não consegue achar que comer mussarela aumenta a chance de doutorado em engenharia civil. Certamente isso aconteceu por uma série de outros fatores, uma série de confundidores, né, e que a gente não cabe discutir todos aqui agora. Nem sei se a gente vai conseguir descobrir isso aí. Essa história do Nicolas Cage é interessante, né? Lança o filme do Nicolas Cage e aumenta os afogamentos de piscina. Provavelmente não tem nada a ver com o filme do Nicolas Cage, talvez os filmes do Nicolas Cage são lançados no começo do verão. No começo do verão aumenta o número de pessoas que vão até as piscinas. Essa seria talvez uma explicação. Quando a gente estuda duas variáveis, ou algumas variáveis, a gente pode saber, existe uma correlação. A gente diz que uma variável correlaciona com a outra quando uma variável determina a outra. Poucas coisas têm uma relação linear e causal tão importante. Uma das coisas que tem, que é o motivo da gente estar aqui numa segunda-feira nesse horário, é que a educação, ela aumenta uma série de marcadores de bem-estar das pessoas, que vão desde acesso à própria educação, até renda média, até qualidade de vida, e é inconteste que a educação é um dos fatores que estão nitidamente associados com melhor qualidade de vida e com menor mortalidade por todas as causas. Uma variável afeta a outra de alguma maneira. Quando uma coisa afeta a outra de alguma outra maneira, está associado, a gente pode saber se tem uma associação. Por exemplo, a conta de energia e a sensação de bem-estar no cinema. Talvez uma coisa tenha a ver com a outra, porque essa coisa tem fator comum, o ar-condicionado, que está associado com o bem-estar do cinema, que está associado com a conta de energia, mas necessariamente não é a conta de energia que traz o bem-estar do cinema. As duas variáveis são determinadas por algum fator. Quando uma coisa super importante, a gente pode associar que glicemia, o diabetes, que é a tese da Monique, a tese da Tassiana, que glicemia está associado com testosterona. Provavelmente, se a gente der açúcar para as pessoas, a testosterona não baixa, se tirar açúcar, a testosterona não sobe. Mas talvez isso seja associado com obesidade ou com outro comportamento, também associado entre si. E lembrar que muitas das coisas na prática clínica, na vida acadêmica, tem associações bidirecionais. Se a gente imaginar que existem associações bidirecionais, aí que essa coisa fica mais complexa ainda. Quando a gente vê uma foto dessa, a gente pode fazer... O que vocês veem? O ruim de webinar, né, de aula, é que a gente não consegue olhar com as pessoas, mas alguém aí, o que vocês acham? O que a gente vê nessa foto aqui? O que vocês imaginam? Que tipo de associação a gente pode ver entre essa foto aí? Bom, ninguém respondeu. O mundo não pode parar. Isso é uma foto de satélite, né? Mostrando a luminosidade do Brasil. A gente conclui que... E essa foto, se você vê o grau de luminosidade, ele correlaciona provavelmente com o IDH médio da região, né? A gente percebe que o litoral é muito mais iluminado. A gente percebe aqui que entre, teoricamente, São Paulo e Rio de Janeiro, um corredor de iluminação, que fosse a Via Dutra. Aqui no estado de São Paulo, esses eixos de iluminação são os eixos das cidades. Quem conhece um pouco da história sabe que é o eixo da Anhanguera, da Castelo Branco, que são os eixos de colonização. A gente vê que nas grandes cidades aqui da região do Triângulo Mineiro também bastante iluminação. Também a gente pode falar, não, isso foi feito no horário que nessas cidades estavam mais iluminados, o que é pouco provável, mas... Oi? A hipótese da professora Juliana foi que quanto mais rico, mais iluminado. Talvez seja uma boa hipótese. Isso associa com o IDH, que também associa com riqueza, né? Que talvez associe com menor mortalidade infantil, talvez associe com maior educação, talvez associe com maior número de automóveis. A hipótese da professora Juliana é uma hipótese bem persistente, eu acho bem pertinente. Talvez essa seja a melhor hipótese, né? Aqui na nossa região Nordeste, a gente vê o litoral mais iluminado que o sertão, né? Talvez também traduza de alguma maneira, além da riqueza, em alguns cenários, uma concentração populacional. Então, você vê como as coisas são multivariadas. As correlações entre as variáveis, elas podem ser traduzidas por um coeficiente, tá?
Esse coeficiente, ele dá uma dica para a gente do sentido da associação, se os coeficientes forem positivos ou negativos. Coeficientes positivos indicam associação à medida que uma variável aumenta, a outra aumenta também. Na correlação anterior, se a gente estabelecesse entre a riqueza do país e o grau de luminosidade, era uma correlação positiva. Quanto maior a riqueza, quanto maior a riqueza, maior a iluminação. E essa variável também, ela é dada por um valor, essa correlação varia de 0 a 1, que eu vou discutir para frente, que traduz a força da associação. Quando a correlação é próxima de 1, é uma correlação quase perfeita, é uma associação bastante importante entre as duas coisas. Quando a correlação é menor, próxima do 0, é uma correlação praticamente nenhuma. Por exemplo, lembrar mais uma vez, eu vou insistir nisso, que associação não implica causalidade. Por vezes, a associação é só que as duas coisas caminham no mesmo sentido. É bem clássico esse estudo, existem vários estudos bizarros assim, né? Um correlacionando o fato de você ter quantos isqueiros você comprou na vida com câncer do pulmão, né? Não tem a ver com o isqueiro exatamente que você comprou, que você carregou, quantos dias você carregou o isqueiro no bolso, mas provavelmente com a carga tabágica. O isqueiro, na verdade, é um confundidor. Esse é um estudo bem elegante, que mostra que a mortalidade infantil correlacionava-se negativamente com o número de telefones per capita. Teve uma época que ter telefones no Brasil era um sinal de riqueza. Pessoas tinham 2 números de telefone em casa, era quase um sinal, uma ostentação de nobreza. Mas se a gente aumentasse o telefone, simplesmente aumentasse o telefone das pessoas, a mortalidade infantil não cairia. Se eu chegasse a instalar telefones nos rincões mais distantes, regiões de maior pobreza, a mortalidade infantil não diminuiria. Na verdade, talvez o telefone fosse uma tradução da condição social, do desenvolvimento humano, né? Das condições de acesso à saúde, de nutrição, de vacinação, né? Então, todos funcionavam como confundidor nesse caso. Quando a gente estuda associações variáveis, a gente está falando no curso de metodologia, existem 3 tipos de correlação que a gente pode fazer entre 2 variáveis. Uma correlação chamada de Pearson ou Spearman, que são correlações entre as variáveis contínuas, para Pearson. A Spearman para as variáveis não contínuas, são bem elegantes a gente usar para os nossos scores, né? A correlação de Spearman. E para Kappa, quando a gente analisa dados categóricos, isso foge um pouco do debate aqui hoje. O debate hoje é para discutir a filosofia disso aqui, não entrar nesses detalhes, mas lembrar que existem esses tipos de correlação. E para ver a magnitude das diferenças, existem métodos entre as associações, não mostrar que é associação. Porque um erro sistemático mantém uma associação clara com outra coisa. Mas para a gente avaliar 2 variáveis, ver se elas têm uma boa associação, não é só se elas têm alguma associação, mas a força e se não existe um erro sistemático. Nós vamos aprender isso em outros momentos. Com relação entre as variáveis numéricas, como eu disse, elas são positivas quando as variáveis variam proporcionalmente na mesma direção. E elas são ditas negativas quando as variáveis variam em sentidos inversos. Se a correlação vai, então, de -1 a +1, uma correlação que varia próxima de 1, a gente diz que é uma correlação perfeita. Uma correlação entre 0,8 a 1 é uma correlação muito alta, é uma excelente correlação. Uma correlação de 0,6 a 0,8 é uma alta correlação. Correlação abaixo de 0,6, elas são quase correlações fracas, são associações fracas. Mas a gente, quando faz algum estudo, se a gente usa correlação, a gente consegue. A hipótese nula da correlação é que não existe nenhuma associação entre as 2 variáveis. Então, para a gente mostrar qualquer correlação, qualquer que seja a associação existente, se a gente pensou que alguma coisa está associada com a outra, essa coisa está associada com a outra. Então, a gente pode usar, mesmo com N pequeno, a gente demonstrar associações entre as coisas. Normalmente, associações fracas. Mas a maioria dos estudiosos, a maioria dos revisores, a maioria das pessoas, quando vê associações fracas e tem um carimbo P menor que 0,05, passa a aceitar aquilo como verdade. E quanto a associação tem alguma sensação de causa e efeito, a gente passa a achar que aquilo pode ser a causa ou o tratamento para o problema, e aí a bobagem vai se aumentando. Tá? Então, lembrar aos senhores que correlações é só para mostrar que existe alguma associação, não dá para demonstrar, não dá para concluir nada mais do que uma associação.
Isso aqui é uma correlação do custo do tempo em minutos e o custo em libras da chamada telefônica. Isso é bastante interessante. À medida que a gente aumenta o nosso tempo de chamada, o custo em libras da chamada telefônica varia. O custo já não começa no zero, quando tem 0 minutos não é zero, porque a hora que você liga o telefone, no primeiro segundo você já paga uma taxa, o custo daquela moedinha, mínimo daquela moedinha, e aí você vai. A correlação não é absolutamente perfeita, que provavelmente essas em algum momento sofreram variações de tarifa, algum detalhe de local, mas em regra é um fator mais importante para definir o custo de uma chamada, é o tempo em minutos. Pelo menos era na Inglaterra quando fizeram esse tipo de gráfico. Outro tipo de correlação, a gente vê que existem gráficos aí que parecem ter uma correlação bastante legal, mas o primeiro aqui de cima, o superior à esquerda, correlação de 0,8, e o de baixo com a correlação de 0,8, o de baixo positivo, o de baixo negativa, a gente olha para o gráfico e fala, nossa, as coisas caminham no mesmo sentido. Uma correlação de 0,1 aqui, uma correlação mínima, a gente não olha para isso e fala, isso quase é o acaso. Correlação de 0,3 lembra que está em direção da esquerda para a direita, mas também uma associação muito fraca. Lembram os senhores que a maioria dos estudos que vocês leram, as correlações foram algo entre menor que 0, foi por volta desse 0,3 aqui, ó. E tem gente muito satisfeita em afirmar que as coisas correlacionam com correlações de 0,3. Esse é o estudo que a gente correlacionou no nosso grupo, né? A vitamina D com a circunferência abdominal. Esse é um trabalho de alguém aí em algum momento, eu não lembro mais de ninguém. Vai muito de encontro ao que a Blenda está fazendo agora, né? Que é da vitamina D com a testosterona, que também se correlaciona com a circunferência abdominal. Mas a gente mostra que quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que existe uma correlação. Essa correlação foi extremamente significativa, foi menor que 0,01, mas foi uma correlação absolutamente fraca, uma correlação de 0,15, né? A gente olhando assim, agora, a gente consegue publicar um dado desse, né? E tem gente que acha que essa correlação é boa, então a gente vai propor assim, que se você tomar vitamina D, talvez você possa emagrecer. É assim que o Fantástico, né? É assim que o grupo de WhatsApp da sua família analisa um estudo desse. Ele não exige, ele diz, pô, vocês viram lá, o estudo mostrou que vitamina D está associado com obesidade. Quanto mais baixa a sua vitamina D, mais gordo você está. Tudo isso é verdade. As pessoas vão na farmácia e começam a tomar vitamina D. Eu já vi dezenas de pessoas tomando vitamina D por motivo fútil como esse, ou por motivo muito parecido com esse. Depois a gente pode fazer uma enquete aqui no grupo, quantos já dosaram vitamina D e quantos já tomaram vitamina D, por que motivo? Então, o coeficiente de correlação, ele indica a força e a direção da relação entre as coisas, também chamado correlação de Pearson, e é representado por R. Então, essa é uma coisa que a gente precisa saber. O R ao quadrado, por exemplo, a correlação foi 0,4. O R ao quadrado, 0,4 vezes 0,4, 0,16, por exemplo, quando a correlação é de 0,4, 0,16, a gente pode inferir que daquele problema, 16%, entre aspas, é causado por aquele fator, se aquilo se comprovar uma causa. Então, se a correlação for 0,9, 0,9 ao quadrado, 0,80, a gente pode falar que aproximadamente 80% daquele problema é causado ou está associado àquele fator. Isso não dá para assinar sobre isso, mas é o jeito de pensar sobre o dado. Isso é outra coisa que eu achei na internet, não sei quem disse que eu falo que eu fui colocando meme, né, porque meme é sempre legal, mas é um estudo desses estudos bem bacanas que mostra a incidência de câncer foi aumentando a partir dos anos 70 e por volta dos anos 90, essa incidência nos Estados Unidos, essa incidência ficou estável e que coincidiu com o aumento dos telefones. Aí o cara falou, nossa, o uso do telefone celular, alguém pode falar, nossa, o uso do celular ajudou a estabelecer, a tornar estável, ou controlar a incidência do câncer. Mas outro falou, não, que ele vai assumir que o aumento do câncer proporcionou o aumento do uso de telefones celulares. Provavelmente algumas coisas não têm nada a ver com a outra, né? Então, lembrar os senhores que correlação e causa são coisas completamente diferentes. O fato dos eventos estarem associados é condição necessária para eles ser causa um do outro, mas nem tudo que está associado implica em causa. Ok, pessoal? Esse é um evento, é uma coisa bem típica, bem falada, bem demonstrada.
É a tese da Monique, a tese da Tassiana, nosso grupo inteiro faz pesquisa com testosterona, né? Por que a gente acha? Isso é uma frase para colocar em todos os artigos que a gente escreve, todas as apresentações, tudo. Testosterona, os níveis de testosterona estão associados com aumento da mortalidade. Está bem estabelecido, gente. Não tem mais dúvida na literatura que pessoas com testosterona baixa morrem mais do que pessoas com testosterona alta. Eu sou capaz, apostar não, mas eu sou capaz de hipotetizar que dentre as pessoas que morrem por Covid, os homens que morrem por Covid têm testosterona menor do que os homens que são recuperados do Covid. Se tivesse muito dinheiro, fosse um centro de pesquisa realmente com recursos, a gente poderia estar estudando isso. Se a gente, nos homens que vão fazer cirurgia de catarata, provavelmente os que enxergam pior têm testosterona melhor. Testosterona está associada com quase todos os agravos. Todavia, repor testosterona, apesar de trazer melhora de muitas coisas, ele está escrito aqui no site propaganda de uma das marcas de testosterona, que ele reduz o risco cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Ele faz tudo isso, mas o que realmente importa, que reduzir a mortalidade de todas as causas, ele não consegue. Pelo menos a gente não conseguiu demonstrar até hoje. Portanto, é que o nosso grupo tenta falar, repor testosterona talvez não seja o melhor negócio. O grande feito talvez nós façamos quando a gente previne a queda da testosterona. Isso que a gente estuda aí, previne obesidade, previne as outras coisas que estão associadas. Lembrar vocês, mais uma vez, que correlação não é causa. Eles estão fazendo de quase um mantra, né? Correlação não é causa, correlação não é causa. Essa é a venda de sorvetes e os ataques por tubarão. Isso provavelmente que as pessoas vão para a praia, na praia tomam sorvete, no verão os tubarão aparecem lá e o ataque de tubarão. Não adianta proibir a venda de sorvetes, né? Que os ataques de tubarão não vão controlar. Se você fizesse algum tipo de quarentena, não levasse as pessoas para a praia, levasse sorvete para a casa delas, a gente associaria as curvas do consumo do sorvete e dos ataques de tubarão. Transpondo para a questão do Covid, né? A gente precisa afastar as coisas juntos e talvez as associações que são feitas não sejam as mais verdadeiras. Então tem que ter muito cuidado, muita crítica na associação. A única coisa que parece eventualmente estar associado com uma melhora, né, com a diminuição da contaminação, é o isolamento social, né? E fora disso, parece que não tem muita solução nos dias atuais. Apesar de a correlação entre a taxa de isolamento social e a taxa de infecção pelo Covid, ela cai, mas a gente não consegue zerar. Então, mostra que existem fatores maiores do que simplesmente o isolamento social, como todo evento epidemiológico. Esse é outro estudo bem interessante, né, que é o aumento do consumo do Internet Explorer versus a taxa de homicídio. Nos anos 2006 e 2011, houve uma queda importante da taxa de homicídio nos Estados Unidos. Isso está associado com o consumo do Internet Explorer? Provavelmente não. Mas provavelmente está associado com a melhora das condições humanas, né? Do ganho da renda, da condição de emprego, da melhora do bem-estar do povo. As pessoas também, no mesmo tempo que diminuiu a taxa de homicídios, aumentou o consumo de Internet Explorer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente mandar um Internet Explorer para casa de cada um não garante redução dos homicídios, né? Outra coisa bem legal, essa aqui é uma brincadeira, né? Eu já falei isso na aula para alguns de vocês conhecem isso. Eu tenho alguns exemplos, mas esse é o mais legal que tem, que eu acho, e é o mais, do ponto de vista estatístico, da metodologia, o mais correto, né? Porque tem um papo aí que rola, né, que o Papai Noel, né, ele visita os bons meninos de maneira muito errada, os que não fazem xixi na cama, os que vão sempre à escola e fazem sempre a lição. Isso talvez seja um mito. Esse é um estudo retrospectivo que viu o que aconteceu com o Papai Noel na Grã-Bretanha. Todo mundo já sabe, de antemão, tem essa crença, né? Parece que o Tyson, o Wolverine, o Magneto, eles todos vão na escola, contam para a mãe deles que são bom menino.
com a impressão, ver se ganha um presente de Natal. Adianta não, molecada, o negócio é mais embaixo. Papai Noel é um fura-olho. Aí, eles viram, né, que tentaram ver como é que comportava nos vários distritos da Inglaterra, né, os distritos em Londres e como se fossem as regiões administrativas da Inglaterra, e viram o que acontecia, como é que essas covariáveis distribuíam. O absenteísmo variou de 3,9 até 5,1, né, a porcentagem de dias no total. As crianças da Inglaterra faltam, em média, 4,3. É um índice, não sei o que quer dizer isso. A convicção que o Papai Noel vai aparecer também, tem um índice de avaliação da convicção, porque o Papai Noel também, se você não acredita nele, ele não aparece, né? A distância do Polo Norte, onde as crianças moravam, que é outro fator que foram avaliados, se o Papai Noel mora no Polo Norte, se ele tem que ir lá, se crianças que moram mais longe, se isso sofre influência, e um índice de deprivação. É como se fosse, lá eles têm um IDH, mas é um índice de pobreza. Eu tentei traduzir isso para o português, a gente fazer a gente usar aqui na epidemiologia um score parecido, mas eles levam em conta tantas coisas lá que a gente não consegue informar. Mas eu quero dizer o seguinte, uma pessoa que tem um índice de privação 1, ele tem pouca privação, que tem uma nota 10, tem muita privação, ou seja, bem a ver com a pobreza, né? Aqui, aí mostra como é que aconteceu, o que aconteceu com o Papai Noel, né? O número de lugar que o Papai Noel, os hospitais, o Papai Noel ia nos hospitais. E na Inglaterra como um todo, ele visitou 89% dos hospitais, na Irlanda do Norte 100%, na Escócia 93%, no País de Gales 91%. E nas regiões, existem algumas regiões que ele visitou 100%, né, que foram as regiões de Londres, e algumas regiões que ele visitou no noroeste de Londres, o sul de Londres, a região do Tâmisa, a região de Wessex, e ele visitou 100%, mas a região nordeste de Londres, ele visitou só 71%. Então, o Papai Noel, parece que ele visita alguns lugares mais que outros. Quando viu a proporção de visitas, de acordo com o score de deprivação, os hospitais de proporção foi 100% nos hospitais onde as crianças viviam melhor, né? E nos hospitais menores, nos hospitais intermediários, o número 5 foi o pior, e depois um pouquinho maior, no 6, 7, 8, 9, 10. Então, talvez o Papai Noel tenha um pico de remorso, nos meieiros ele não dá muita atenção, nos piorzinhos ele vai dar um lá, talvez por remorso, mas os hospitais das regiões mais ricas ele não deixa de visitar. Quando a gente faz uma análise dessa, né, as correlações entre as coisas, a coisa mais chamou atenção, ou seja, a única coisa que chamou atenção foi o índice de pobreza. Ele não tem a ver com absenteísmo, então esse papo que o Papai Noel leva presente para quem vai na escola, bobagem. Se você for na escola, não for na escola, ou for mais ou menos que seu coleguinha, a sua chance de ganhar presente não teve significância estatística. A distância do Polo Norte também não teve a menor importância, ou seja, o Papai Noel é um fanfarrão, ele visita com interesse que não é distante. Não pode falar que não foi lá porque é longe, não pode falar que não foi no Piauí, viu, o Tyson? Por causa daquela coisa que vocês bebem lá, cajuína, e nem porque é longe, tem motivos outros. Isso no Reino Unido como um todo e na Inglaterra. E em algumas regiões e no País de Gales que perguntou, a convicção que o Papai Noel existe não teve nenhuma importância, ele não visita de acordo. A única coisa que teve diferença estatística foi tanto no Reino Unido quanto na Inglaterra, foi os lugares mais pobres. À medida que você aumenta um ponto no score, você aumenta por volta entre 20% e 30% a chance do Papai Noel não visitar você. Ou seja, o Papai Noel é uma figura deplorável. Lembrar vocês, então, sobre o coeficiente de correlação, que esse coeficiente de correlação corta a linha do zero, a linha da nulidade, não tem significância estatística. Se ele é acima da linha do zero, é uma correlação positiva, se abaixo da linha do zero, é uma correlação negativa. Então, a gente aprendeu que correlação não implica em causa, e esse é o assunto principal dessa aula, tá? Correlação nem sempre implica em causa, as coisas nem sempre são o que elas parecem ser, né? Isso é uma coisa do epíteto que eu falei na aula passada.
apesar de tudo levar a crer que esse menininho jogou isso não quer dizer que seja que tenha acontecido. A dúvida, lembrar os senhores, né, que a dúvida, a nossa hipótese nula é a dúvida. Se a gente não pode, a dúvida é o peso da ciência. O que baliza a ciência é a dúvida, é a pergunta correta, é a dúvida, não é? Então, tá? Não é o fato de, se a gente não conseguiu provar um benefício, a dúvida continua existindo. Foi claro, pessoal? Se a gente não mostrou que cloroquina resolve, cloroquina não resolve. O ônus da dúvida, o pensamento judaico-cristão, ele assume a dúvida como protegendo os mais desvalidos, e na medicina, na saúde pública, nas ciências da saúde, a dúvida não nos favorece, ok? Muito obrigado, é isso por hoje.